O ano de 2022 foi magistral. O grande retorno de Cody Rhodes, a estreia do Damage Control e simplesmente a Bloodline dominando o cenário da WWE e muito mais. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma retrospectiva. Finalmente o ano de 2022, hein? Tá acabando os anos, hein? Então se você gosta dessa série, se inscreva no canal, deixa seu like aqui nesse vídeo e por favor, se você puder, me siga nas redes sociais e também torne-se membro do canal, cara. Como dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo, um seja membro sempre é especial pra mim. E bom, vamos ver então os campeões da época. O WWE Champion era o Big E, o Universal Champion era o Roman Reigns, o Intercontinental Champion era o Shinsuke Nakamura, o United States Champion era o Damian Priest, o Raw Women's Champion era Becky Lynch, SmackDown Women's Champion era Charlotte Flair, os Raw Tag Team Champions era o time RK Bro, Matt Riddle e Randy Orton, SmackDown Tag Team Champions eram os The Usos, e as WWE Women's Tag Team Champions era o time de Carmella e Queen Zelina. E bom, vambora então pro mês de janeiro. Bom, nesse mês teríamos o pay-per-view, quer dizer, agora chamado PLE, Premium Live Event, que era o Day 1, que seria, claro, no dia 1. E também nesse mês teríamos o clássico Royal Rumble, no dia 29. Bom, já no dia do Day 1, caso você não tenha visto meu último vídeo, recomendo para que você entenda melhor esse vídeo aqui. Foi noticiado que Roman Reigns, que iria lutar contra Brock Lesnar, estava com Covid, e por causa disso a luta deles foi cancelada, fazendo então com que Brock Lesnar fosse incluído na luta Fatal 4-Way pelo WWE Championship, virando então uma Fatal 5-Way. Começando o show, a primeira luta foi os The Usos contra o New Day pelos SmackDown Tag Team Champions, que usando o finalizador dos Dudley Boys, o 1D, os The Usos venceram para se manterem com os títulos. Depois tivemos uma luta que eu acho que não citei no vídeo passado, que foi de Drew McIntyre contra Madcap Moss, onde no fim, Drew venceu. Depois era a luta pelo Raw Tag Team Champions, onde trabalhando juntos muito bem, Orton e Riddle conseguiram vencer os Street Profits para manter os títulos de duplas do Raw. Ainda teve a resenha do Migos com eles. Nos bastidores vimos que Madcap Moss e Happy Corbin atacaram Drew McIntyre, ferindo o pescoço dele. Depois era a luta entre Edge e The Miz, e Maryse ficou toda hora atrapalhando, e no momento decisivo ela distraiu a juíza. Eis que então Beth Phoenix então simplesmente apareceu e foi atrás dela, ajudando o Edge a conseguir vencer a luta. Depois era a luta de Liv Morgan contra Becky Lynch pelo Raw Women's Champion, e com muita trocação de golpe, no final, Becky Lynch conseguiu reverter o Oblivion em uma Manhandle Slam e vencia para se manter como campeão. E no main event, com Brock Lesnar adicionado na luta, com Big E, Kevin Owens, Seth Rollins e Bobby Lashley, foi uma porradaria e tanto no ringue, e que no final, Brock Lesnar conseguiu o F5 e Big E, e assim vencia, e era o novo campeão da WWE, com a arena indo à loucura. No Raw seguinte foi anunciado que teríamos um Fatal 4-Way entre Kevin Owens, Big E, Rollins e Lashley, e o vencedor iria enfrentar Lesnar pelo título no dia do Royal Rumble. No início do show, vimos o retorno de Paul Heyman, que trouxe seu antigo cliente, Brock Lesnar, para ele gerenciar de novo. Tivemos um combate dos RK Bro contra o Alpha Academy, que surpreendentemente Otis e Chad Gable venceram, e na semana seguinte, uma nova luta deles iria rolar, mas agora valendo o título. Vimos Becky Lynch vir falar sobre sua vitória, mas a Liv Morgan e até Bianca Belair apareceram querendo uma chance também, até que elas acabaram se atacando, com o Beck saindo por cima. Porém, nos bastidores, Drew Drop tava falando com Sonya Deville e Adam Pearce, querendo uma chance também, e ela agendou as três lutarem na semana seguinte, e a vencedora enfrentaria a Becky Lynch no Royal Rumble. Vimos também Miz e Maryse falando de Beth Phoenix aparecendo na luta dele contra Edge. Eles então apareceram e desafiaram The Miz e Maryse para um combate misto para o Royal Rumble, que The Miz aceitou, mesmo com Maryse não gostando disso. Foi anunciado que Alexa Bliss, depois de 4 meses, iria retornar à WWE. No main event, então, Bobby Lashley venceu a luta e iria enfrentar Brock Lesnar no dia do Royal Rumble pelo WWE Championship. No dia 7 tivemos o retorno de Roman Reigns no SmackDown, mas ele foi interrompido por Brock Lesnar e seu ex-empresário Paul Heyman. Eles vieram e até fizeram um desafio a Roman, querendo uma luta naquele momento de Champion contra Champion, mas Roman recusou e ainda atacou Lesnar. Nesse show, vimos a presença de Johnny Knoxville, a lenda do Jackass, que trocou algumas palavras com Sami Zayn. Zayn perdeu uma luta para Rick Boogs, e depois Knoxville meio que eliminou ele jogando pra cima do ringue, e aí foi anunciado que Knoxville iria para o Royal Rumble Match. Tivemos uma promo de Charlotte, onde ela disse que simplesmente iria lutar no Royal Rumble Match, e se vencesse, iria escolher sua oponente da WrestleMania. Mais tarde, Adam Pearce disse para Sonya Deville que Roman Reigns não tinha oponente para o Royal Rumble. Ele então iria escolher qualquer um, até o fim do show. E até que no fim do show, Seth Rollins apareceu do nada e começou a rir muito doido, confirmando que ele seria o oponente de Roman para o Royal Rumble. No dia 10, Brock Lesnar e Bobby Lashley ficaram cara a cara discutindo, mas Lashley foi atacado pelos ex-membros do Hard Business, porém ele saiu por cima depois. Tivemos então a luta
pelo Raw Tag Team Champions, que acabou que o Alpha Academy venceu, e eram então os novos Raw Tag Team Champions. Mais tarde, Rhea Ripley e Nikki Ash deram entrevistas, mas pareciam não concordar nas mesmas ideias, e acabou que Nikki Ash atacou Rhea Ripley, fazendo então sua heel turn. Estávamos tendo uma luta de AJ Styles contra Austin Theory, porém do nada, vindo do NXT, Grayson Waller apareceu para atacar AJ Styles, eles que estavam rivalizando no NXT 2.0, então deixa eles lá pra lá, só quis comentar mesmo. Tivemos uma bizarra entrevista de Alexa Bliss no psicólogo, onde ela ficou doidona e quebrou tudo ali. Isso vai ser bem importante mais pra frente. No main event daquele show então, para a surpresa de muitos, o Doudrop conseguiu vencer Bianca Belair e Liv Morgan com o ataque de Becky Lynch, e assim iria enfrentar Becky Lynch pelo Raw Women's Champion no Royal Rumble. No dia 14 no SmackDown, tivemos a estreia de Samantha Irvin como voz principal do SmackDown. Nesse show também, tivemos o retorno de Lita. A Hall da Fama voltou depois de quase 20 anos para o SmackDown. Ela veio falar sobre sua presença no Royal Rumble, mas foi interrompida por Charlotte e acabaram se atacando. No fim do show, Rollins e Roman Reigns ficaram cara a cara, discutindo sobre o passado e a rivalidade de ambos. No fim, Rollins escapou de um ataque dos The Usos. No dia 17, vimos que Edge e Damian Priest se encontraram e meio que se aproximaram, e no fim do show, Rollins enfrentou Lashley, mas ambos foram atacados. Lashley por Shelton Benjamin e Cedric Alexander, e Rollins pelos The Usos que invadiram o show. No dia 21, novamente Rollins e Reigns ficaram discutindo, e ele propôs enfrentar os The Usos com um parceiro, e caso vencesse, a dupla estaria banida no ringue no dia do Royal Rumble. Eles aceitaram, e o parceiro de Rollins foi Kevin Owens. Luta essa que Roman Reigns acabou interferindo. Assim, Rollins e Kevin Owens acabaram vencendo por desclassificação, e os The Usos ficariam banidos do ringue. Então, na semana seguinte, no dia 28, o show abriu com as meninas que iriam para o Royal Rumble, até que tivemos o retorno surpresa de Sasha Banks, e ela se declarou também participante da luta. Tivemos finalmente Naomi enfrentando Sonya Deville, depois de muita humilhação, e ela conseguiu vencer para se vingar. Sonya Deville logo depois anunciou que também estaria no Royal Rumble match. No fim do show, Rollins entrou na mente de Roman Reigns e os dois começaram a brigar mais uma vez. No dia seguinte, então, no dia do Royal Rumble, a primeira luta já foi Roman contra Seth Rollins. Roman Reigns entrou primeiro, mas na hora da entrada de Seth Rollins, simplesmente entrando na mente de Roman Reigns, ele aparece então com a sua versão de The Shield. A luta foi bem brutal dos dois, mas no final, Roman deu uma guilhotina em Seth Rollins, que segurou nas cordas, mas Roman não soltou. Assim, a luta acabava por desclassificação com a vitória de Rollins, mas Roman não perdia o título. Depois, era a luta Royal Rumble feminina. Tivemos muitas presenças e vários retornos. Tivemos as surpresas de Melina, que não aparecia na WWE há muito tempo, ainda ficou muito emocionada. Tivemos Kelly Kelly, Michelle McCool, Cameron, vimos as Hall da Fama Ivory, Brie Bella, Mickie James marcando presença, sendo a primeira lutadora de outra empresa a aparecer no Royal Rumble. Na época ela era campeã da TNA. Vimos também a Alicia Fox, Summer Rae, Nikki Bella, Lita e Mighty Molly. Tivemos também o retorno de Sarah Logan, e por incrível que pareça, nenhuma do NXT. E pra fechar, Ronda Rousey retornava com o número 28, retornando desde 2019, quando perdeu o título no main event da WrestleMania 35. E ela acabou eliminando a campeã Charlotte. E assim, Ronda Rousey iria para a WrestleMania. Depois era a luta pelo Raw Women's Champion, onde Becky Lynch conseguiu derrotar Doudrop e manteve o título. Depois foi a luta entre Brock Lesnar e Bob Lashley, que foi muito violenta. Em um momento derrubaram o juiz. Eis que então Roman Reigns do nada invadiu a luta e atacou Brock Lesnar, e surpreendentemente chamou Paul Heyman, e ele foi, entregando o título a Roman, que atacou Lesnar e foi embora junto de Paul Heyman. Assim, Lashley aproveitou e venceu a luta para virar o novo WWE Champion. Depois era a luta de casais, que mesmo tentando roubar, Miz não conseguiu não tomar um Double Spear de ambos, e assim Edge e Beth Phoenix venciam. No main event, então, era a luta Royal Rumble. Tínhamos as presenças de Johnny Knoxville e até Bad Bunny. Shane McMahon apareceu para querer ficar fazendo graça e ficou entre os finalistas. O final foi chocante, quando o número 30 foi simplesmente Brock Lesnar, que havia perdido o título, e Paul Heyman naquela noite. E eliminando 5 lutadores, Brock Lesnar vencia a luta e iria para a WrestleMania. No Raw seguinte, Bob Lashley veio celebrar, porém Brock Lesnar o interrompeu e anunciou logo de cara querer enfrentar Roman Reigns na WrestleMania. E ainda queria uma revanche pelo título da WWE. E queria entrar na luta Elimination Chamber, que Bob Lashley iria defender o título. Bob recusou, mas Adam Pearce ali no ringue decidiu aceitar. Mais tarde, Seth Rollins disse que estaria na luta Elimination Chamber, por ter vencido Roman Reigns, mas por desclassificação. E Austin Theory derrotou Kevin Owens, e também era mais um classificado. Riddle venceu Otis, e também era mais um classificado. E mais tarde, AJ Styles derrotou Rey Mysterio, e assim, a luta pelo WWE Champion estava completa. No fim do show, Ronda Rousey veio falar sobre sua vitória e disse que tinha muitas contas a pagar com as duas campeãs mundiais, e disse que iria esperar até sexta-feira para anunciar quem ela iria enfrentar na WrestleMania. Ronda tentou atacar Becky Lynch, mas desistiu. Logo depois, aleatoriamente, Lita apareceu e desafiou Becky pelo título no dia do Elimination Chamber, até que depois de muita discussão, Becky Lynch aceitou e aí foi oficial.
Nesse mês iríamos ter o Pay-Per-View Elimination Chamber, iria rolar no dia 19, diretamente da Arábia Saudita. No dia 4, no SmackDown, a Bloodline entrou e Paul Heyman disse que Roman Reigns aceitar a mão da Bloodline fez com que Brock Lesnar perdesse seu WWE Champion, e que a luta Champion vs Champion seria cancelada na WrestleMania. Eis que então, do nada, esse velho apareceu e confrontou Roman Reigns dizendo que ele seria o próximo, e assim, a luta foi oficializada para o Elimination Chamber. E outra luta foi oficializada para o Elimination Chamber, foi os Deus colocando os títulos em jogo contra os Viking Raiders. Tivemos o retorno de Drew McIntyre nesse show, onde ele disse que iria atrás de Madcap Moss e Baron Corbin. E uma outra luta dele com o Madcap Moss foi marcada para o Elimination Chamber. Foi mostrado o Sami Zayn no tapete vermelho do Jackass, onde Johnny Knoxville expulsou ele. Que fase que tá o Sami Zayn, hein? Vimos também que Sonya Deville deu a Naomi uma chance de título contra Charlotte na semana seguinte. No fim do show, Ronda Rousey veio para o ringue e anunciou que ela iria escolher Charlotte para a WrestleMania, e ainda xingou ela, hein? E quase quebrou o braço de Sonya Deville. No dia 7, no Raw, foi anunciada a luta Elimination Chamber para as meninas, que a vencedora iria ter uma luta na WrestleMania pelo Raw Women's Champion, e tinha Liv Morgan, Rhea Ripley, Bianca Belair, Drew Drop e Nikki Ash, restando somente uma vaga. Naquele show, Lita e Becky Lynch ficaram cara a cara de novo, e mais uma vez se atacaram, com Lita saindo por cima dela. Também vimos mais uma sessão de terapia de Alexa Bliss, onde ela declarou a sexta lutadora da luta Elimination Chamber. No dia 14, Sonya Deville abriu o show querendo que Ronda Rousey tivesse sido multada em $100 mil, mas Adam Pearce apareceu dizendo que Vince McMahon recusou a multa e que Sonya Deville não poderia tocar em Naomi, senão perderia o emprego. Naomi foi lá e bateu em Sonya Deville. Mais tarde, no combate entre Naomi e Charlotte Flair, a campeã venceu para manter o título. Deville foi zoar com Naomi, que foi pra cima dela, mas Charlotte veio atacar Naomi também, até que Ronda Rousey chegou e equilibrou as coisas. Com isso, um combate de duplas foi anunciado para o Elimination Chamber entre elas quatro. No dia 14, os 6 lutadores do Elimination Chamber masculino tiveram face-to-face, e sobrou para Austin Theory apanhar feio de Brock Lesnar. Vimos também que Kevin Owens começou a desrespeitar a cidade do Texas, onde seria a WrestleMania 38, já que ele não teria combate naquele dia. Nesse show, vimos The Miz e os Mistérios rivalizando. Assim, no Elimination Chamber, uma luta deles iria rolar. No dia 18, durante uma assinatura de contrato, Ronda Rousey aceitou lutar no dia com um braço amarrado por causa de Sonya Deville. Nesse show também, vimos Nakamura colocar o seu título em jogo contra Sami Zayn, e acabou que no final, Sami Zayn conseguiu vencer e virava o novo Intercontinental Champion. E no fim do show, Roman ficou cara a cara com Goldberg, que disse que ele iria vencer no dia do PLE. Bom, no dia seguinte, já no dia do Elimination Chamber, ainda no pré-show, Rey Mysterio e The Miz se enfrentaram, com Dominic atrapalhando, e com o roll-up, Rey Mysterio venceu e ainda, junto de Dominic, atacaram The Miz. Abrindo o show, Roman Reigns e Goldberg fizeram uma luta muito feia, e com 6 minutos, Roman fez o velho esmaiar, e assim, manteve o título universal. Depois foi a luta Elimination Chamber feminina, que depois de várias eliminações, Bianca Belair vencia a luta, e assim, iria para a WrestleMania. Depois foi a luta de tags feminino, que Ronda Rousey parecia estar usando uma roupa no estilo atleta de judô, e mesmo com um braço só, ela e Naomi conseguiram vencer Charlotte e Sonya Deville. Depois foi a luta de Drew McIntyre e Madcap Moss, que valia tudo, então Corbin veio atrapalhar Drew, mas no final, Drew venceu e ainda ficou apontando sua espada para Happy Corbin. Vimos que The Miz ficou bravo com a derrota e disse que iria arrumar um parceiro que era um astro global. Quem será, hein? Depois foi a luta pelo Raw Women's Champion, que Becky Lynch conseguiu superar Lita para vencer e se manter como campeã. Assim, iria enfrentar Bianca Belair no dia da WrestleMania. Depois era para ser a luta pelo título de duplas do SmackDown, mas os The Usos atacaram eles logo na entrada e assim a luta foi cancelada. No main event então foi a luta Elimination Chamber masculina. Rollins e Austin Theory iniciaram o combate, porém em um momento Rollins jogou Theory no pod de Bob Lashley, que não aguentou e teve que sair da luta. Assim, teríamos um novo campeão da WWE. O último a entrar foi Brock Lesnar, que simplesmente entrou e eliminou todo mundo. Assim, Brock Lesnar era o novo campeão da WWE. Com isso, no dia da WrestleMania, a luta agora seria uma Winner Takes All, para unificar os dois títulos mundiais. No Raw seguinte, Brock Lesnar e Paul Heyman ficaram cara a cara, com o novo campeão dizendo que sexta-feira iria atrás de Roman Reigns. Vimos também Tommaso Ciampa vindo diretamente do NXT para acertar a rivalidade dele com Dolph Ziggler, e ele trouxe Finn Balor de volta ao Raw para fazer dupla com ele, onde venceram Ziggler e Bobby Roode. Tivemos uma edição do Miz TV com Dominic e Rey Mysterio, e aí descobrimos quem seria a dupla de The Miz, e foi ninguém mais, ninguém menos que, sim, Logan Paul, onde eles se desafiaram para o WrestleMania no combate de duplas. Vimos Damian Priest vencendo Shelton Benjamin e depois fez um desafio aberto, e quem aceitou foi Finn Balor. Iriam lutar na semana seguinte. Vimos também Edge retornando desde o Royal Rumble e fez um desafio aberto para qualquer um lutar com ele na WrestleMania. No fim do show, Rollins e Kevin Owens venceram o IK Bro e foram incluídos em uma luta pelos Raw Tag Champions em 2 semanas. No dia 25, vimos Sami Zayn comemorando seu título intercontinental, até que Johnny Knoxville apareceu e queria uma chance pelo título dele na WrestleMania, mas Sami Zayn recusou e
ainda atacou Johnny Knoxville. Nos bastidores, Ricochet apareceu e Adam Pearce marcou uma luta deles para o próximo SmackDown. Tivemos uma luta de Sasha Banks contra Shotzi, e nos comentários estava Naomi, e após a vitória de Sasha Banks, Naomi se juntou com ela, e disse que eram as próximas campeãs da WWE de duplas, assim formando uma nova dupla. Vimos de novo Baron Corbin e Madcap Moss atacando Drew McIntyre antes de um combate, e Drew de novo venceu. Por causa disso, Happy Corbin e Drew iriam se enfrentar no dia da WrestleMania. No fim do show, tivemos então Roman Reigns e Brock Lesnar na assinatura de contrato, que acabou em confusão como sempre. No último Raw do mês, vimos as campeãs de duplas aceitando o desafio de Naomi e Sasha Banks para a WrestleMania. Mais tarde, Finn Balor conseguiu derrotar Damian Priest, e com isso virava o novo United States Champion. E Damian Priest fez uma heel turn falando mal do público e atacou Finn Balor brutalmente. No fim do show, Edge veio querer saber quem era seu oponente para a WrestleMania, e quem aceitou foi simplesmente AJ Styles. Mas de repente, Edge lhe deu um low blow e atacou brutalmente, fazendo uma heel turn antes da WrestleMania. Em março não teríamos nenhum PLE, já que estávamos no Road to WrestleMania. No dia 4, o SmackDown abriu com Sami Zayn e Ricochet pelo Intercontinental Champion, e no meio da luta, Johnny Knoxville distraiu Sami Zayn e ajudou Ricochet a vencer, virando então um novo Intercontinental Champion. Também em um VT, foi mostrado que Vince McMahon, no programa de Pat McAfee, anunciou que ele teria uma luta na WrestleMania. Austin Theory invadiu o SmackDown e provocou McAfee. Assim, se confirmou que ele seria o oponente dele na WrestleMania. Vimos nesse show também os The Usos atacando Rick Books e Nakamura, antes de entrarem com Roman Reigns no ringue, onde disse que tinha um spoiler da WrestleMania e que seria ele vencendo Brock Lesnar. Iríamos ter uma luta de Big E contra Sheamus, porém ele e Rich Holland atacaram o New Day e ainda quebraram o quadriciclo de Big E. Mais tarde no show, Sami Zayn desafiou Knoxville para a WrestleMania e o mesmo aceitou, sendo uma luta Anything Goes. No dia 7, o Raw abriu com uma luta pelos títulos de duplas do Raw, que o time do RK Bro conseguiu vencer o Alpha Academy e o time de Rollins e Kevin Owens. Assim, eram os novos Raw Tag Team Champions, o que deixou Rollins e Kevin Owens muito bravos, já que ambos iriam ficar sem nenhum combate na WrestleMania. Mais tarde, Mike Holmes anunciou o Edge, e sua música tradicional tocou, mas ele não entrou. Depois que a música parou, a arena ficou toda em escuridão, com luzes azuis e roxas, e ele veio, somente com as vozes da torcida. Ali, abraçou a escuridão, antes da WrestleMania. Tivemos um combate de duplas entre as campeãs Carmella e Zelina, junto de uma nova dupla de Liv Morgan e Rhea Ripley, e deu que Rhea Ripley e Liv Morgan venceram, e assim foram incluídas na luta pelo título da WrestleMania, virando um combate triplo de duplas. No fim do show, Kevin Owens veio para o ringue e anunciou que ele iria para a WrestleMania fazer um KO Show, e convidou Stone Cold Steve Austin para comparecer. Então no dia seguinte o convite foi aceito. No dia 11, o SmackDown abriu com imagens do último show da WWE no Madison Square Garden, onde viu Roman Reigns brutalizando Brock Lesnar. Brock apareceu para chamar Roman, mas Paul Heyman apareceu e disse que ele não estava na SmackDown. Com isso, Brock foi atrás correndo de Paul Heyman. Para a sorte de Paul Heyman, ele conseguiu fugir em um carro. Bom, nesse show, Sheamus e Rich Holland falaram da rivalidade com o New Day, e com isso, trouxeram ele, vindo do NXT, Pete Dunne, que Sheamus o apelidou de Butch. Tivemos então um combate de duplas entre eles, e infelizmente, isso aconteceu. Infelizmente, Big E se machucou sério nesse golpe, onde teve que sair direto para o hospital. Depois disso, Kofi foi atacado brutalmente pelo novo trio, que se apelidou de Brawling Brutes. Já Big E, com essa lesão no pescoço, nunca mais pôde lutar novamente na WWE, marcando então sua última participação como lutador. Nesse show, vimos Rick Books vencer Jey Uso. Com isso, ele e Nakamura ganharam uma luta contra os The Usos na WrestleMania, mas logo foram atacados pelos campeões. E no fim do show, Ronda Rousey e Charlotte brigaram feio no estacionamento. No dia 14, infelizmente, o show começou com um tributo a Scott Hall, o eterno Razor Ramon, que infelizmente havia falecido. Vimos mais tarde Seth Rollins querendo ter um momento na WrestleMania e quis enfrentar Kevin Owens numa luta, e caso vencesse, poderia ter a entrevista com Stone Cold, e acabou que eles iriam se enfrentar mais tarde por isso. Nesse show, tivemos a presença de Edge, mas agora dessa vez ele não vem em silêncio. Veio com uma theme song que eu acho que vocês devem conhecer muito bem. Ele então veio dizer que estava acima de todos na empresa. Vimos Bianca Belair vencer Drew Drop, e logo depois sofreu um ataque brutal de Becky Lynch, para ser o esquenta para a WrestleMania. Tivemos a celebração do IK Bro, até que os Street Profits apareceram, querendo uma chance de título. Matt Riddle enfrentou Montez Ford, mas o Alpha Academy chegou para atacar as duas duplas. No main event, Kevin Owens derrotou Seth Rollins, e assim tirou os sonhos de Rollins de estar na WrestleMania. No dia 18, Roman Reigns disse que iria destruir Brock Lesnar, e ainda falou um monte de coisa, pois Brock Lesnar não estava na arena, mas Heyman informou que ele
estaria assim na arena, o que fez a Bloodline sair vazada e tentou fugir em um carro, mas Brock Lesnar com uma empilhadeira atacou eles e depois foi atrás deles, mas eles fugiram, deixando Brock Lesnar só com a porta em mãos. Tivemos um combate das novas duplas Naomi e Sasha Banks contra Rhea Ripley e Liv Morgan, mas aí Natalya e Shayna Baszler apareceram para causar, e com isso também foram incluídas na luta no WrestleMania, fazendo então virar uma Fatal 4-Way de duplas pelo Women's Tag Team Champions. No fim do show, Charlotte e Ronda Rousey novamente brigaram na arena. No dia 21, no Raw, tivemos o retorno de Steve Austin. Só que não, né? Era Kevin Owens que se fantasiou para provocar o seu convidado. Rollins, desesperado para ter uma chance na WrestleMania, falou com Sonya Deville e Adam Pearce e disseram que iam ver uma alternativa para ele. AJ Styles veio querer saber de Edge, mas Rollins apareceu de novo e que nem na última semana desafiou AJ Styles para pegar o seu lugar contra Edge na WrestleMania, e a luta deles rolaria naquela noite. Nesse show foi anunciado que o AK Bro colocaria os títulos de duplas em jogo contra o Street Profits e o Alpha Academy em um combate triplo na WrestleMania. No main event, Edge apareceu e atacou AJ Styles com uma cadeira, fazendo a luta acabar por desclassificação, dando a vitória a AJ Styles. E com isso, novamente, Seth Rollins não teria mais nenhuma chance de ir para a WrestleMania. Seth Rollins, frustrado, disse que Raw não ia acontecer se ele não tivesse o momento dele na WrestleMania. E olha só o que o público ficou gritando nesse momento. No dia 25, no SmackDown, tivemos o retorno de King Woods, que conseguiu derrotar Heath Holland, e com isso, uma luta do New Day contra Sheamus e Heath Holland iria rolar na WrestleMania. E de importante só foi isso mesmo no show, tirando que Brock Lesnar quebrou tudo ali como sempre. No dia 28, depois de muito drama, Vince McMahon mandou chamar Seth Rollins na sua sala para decidir seu futuro na WrestleMania, e ele disse que Seth Rollins teria sim uma luta na WrestleMania, mas que ele iria escolher o oponente dele, só que ele iria aparecer no dia só da WrestleMania. E Rollins fez isso daí. Também nesse show, depois de semanas e muitos desafios, Omos queria saber quem poderia lutar contra ele na WrestleMania, até que tivemos o retorno de Bobby Lashley desde o Elimination Chamber. Ele brigou com Omos e saiu por cima, assim, uma luta deles iria rolar na WrestleMania. Mais tarde, vimos Bianca Belair e Becky Lynch novamente se atacando, até que Bianca Belair começou a cortar os cabelos de Becky Lynch no meio do ringue. Abril seria um mês então da WrestleMania 38, iria rolar nos dias 2 e 3, mas ainda no dia 1, no SmackDown especial WrestleMania, tivemos mais uma edição da Under the Giant Memorial Battle Royal, que acabou com Madcap Moss vencendo, e de bom foi só isso mesmo. No dia seguinte então, na noite 1 da WrestleMania, o show começou então com a luta pelos títulos de duplas do SmackDown, entre Nakamura e Rick Books contra os The Usos. Logo na entrada, vimos Pat McAfee com tesão. A luta em si terminou com a vitória dos The Usos e ainda atacaram eles com 1D no final. Depois foi a luta entre Drew McIntyre e Happy Corbin, que o escocês venceu com um Claymore. Madcap Moss tentou atacar ele, mas quase morreu com a espada de Drew, que cortou as cordas do ringue. Depois foi o combate entre os Mistérios contra Logan Paul e The Miz, que no final acabou com a vitória de Miz e Logan Paul, após um erro da dupla pai e filho. No final, The Miz simplesmente do nada atacou Logan Paul com um Skull Crash em finale. Depois vimos Stephanie McMahon aparecendo para agradecer o público e anunciou um novo contratado da WWE, que foi Gabe Stevenson. Depois foi a luta entre Becky Lynch e Bianca Belair, que teve uma grande entrada com um musical de alguma universidade. A luta em si foi muito boa e no final, Bianca Belair com KOD conseguiu vencer e virava a nova Raw Women's Champion. Depois, então, foi a luta de Rollins. Ele entrou no ringue e ficou esperando seu oponente, que foi ninguém mais, ninguém menos que... Cody Rhodes então retornava à WWE depois de 6 anos. Depois de se aventurar nas indies e criar a AEW, ele voltava para a WWE, agora com sua nova persona, o American Nightmare, referência clara a seu pai, que era o American Dream. Cody Rhodes e Seth Rollins fizeram uma grande luta, a melhor da noite, e a vitória fica com o recém-chegado Cody Rhodes. Vimos depois então o Mike Home anunciando os membros do Hall da Fama, que foram Rick e Scott Steiner. Os Steiner Brothers ganharam o prêmio All-Wire. Foi Chad Gasper, que eu não preciso nem dizer quem foi Chad Gasper, né? Vocês sabem muito bem porque ele está aqui, nosso herói Chad. Queen Sharmell também marcou presença, Vader também foi anunciado e foi representado por sua família para fechar simplesmente um dos maiores de todos os tempos, além da Mark Calloway, The Undertaker. Depois, foi a luta entre Charlotte e Ronda Rousey, também foi uma grande luta, e no final, com Big Butch, Charlotte conseguiu derrotar Ronda Rousey e se manteve como SmackDown Women's Champion. No main event então, tivemos uma edição do Que é o Show e Steve Austin apareceu. Kevin Owens disse que mentiu e queria enfrentar ele naquele momento. A luta dos dois realmente aconteceu, e depois de muita trocação de golpes e cadeiradas na própria cara, Steve Austin conseguiu vencer. A noite 1 da WrestleMania então termina com muito stunner, a polícia do Texas e esse momento maravilhoso aí.
Na noite 2 da WrestleMania, começou com Triple H, que veio anunciar oficialmente sua aposentadoria dos rings, já que ele tinha acabado de passar por um problema cardíaco, então deixou suas botas no ringue. O primeiro combate foi o Raw Tag Team Champions, que vimos Wacky Bro conseguir vencer. E ainda, Gabe Stevenson apareceu e ajudou a atacar o Chad Gable. Depois foi a luta de Omos e Bobby Lashley, que apesar do gigante dominar a luta toda, Bobby Lashley deu 2 Spears e conseguiu derrotar Omos, que perdia essa sequência de vitórias. Depois foi a cômica luta de Sami Zayn e Johnny Knoxville, que até rolou com a presença dos amigos do Jackass. Knoxville então conseguiu derrotar Sami Zayn, que ficou preso numa ratoeira. Depois foi a luta Fatal 4-Way entre as meninas valendo o título de duplas, que no fim, Naomi e Sasha Banks conseguiram vencer e eram as novas campeãs de duplas da WWE. Depois foi a luta de Edge contra AJ Styles. Estava sendo uma grande luta, mas aleatoriamente do nada, isso daí aconteceu. Damian Priest do nada apareceu para distrair AJ Styles, ajudando Edge a vencer. Edge e Damian Priest se curvaram, e assim nasceu a Judgment Day. Depois foi a luta entre o New Day e os Brawling Brutes, que infelizmente a vitória ficou com Sheamus e Rich Holland. Depois foi a luta entre Austin Theory e Pat McAfee, com Vince McMahon nos comentários assistindo tudo. Depois de uma bagunça de luta, Pat McAfee com um roll-up venceu Austin Theory. Em seguida, Pat ficou chamando McMahon, e assim, uma luta improvisada aconteceu, entre ele e Vince McMahon. Mas Austin Theory então interferiu atacando McAfee, e depois Vince, depois de atacar McAfee com uma bola de futebol, venceu a luta. Mas do nada, Stone Cold Steve Austin apareceu e atacou Austin Theory, e foi beber uma breja com Vince, e aplicou um dos melhores stunners da história em Vince McMahon. E no main event, a luta brutal entre Roman Reigns e Brock Lesnar terminou então com Roman Reigns vencendo, e assim, Roman Reigns virava o novo Undisputed WWE Universal Champion, unificando para sempre os dois títulos. O Raw seguinte então abriu com Cody Rhodes dizendo que voltou para a WWE para continuar o legado de seu pai Dusty Rhodes, e disse que iria atrás do título mundial. Rollins então apareceu e deu um aperto de mão em Cody Rhodes. Tivemos um combate das novas campeãs de duplas Banks e Naomi contra Rhea Ripley e Liv Morgan, e acabou que o time de Banks e Naomi venceram, e no final, Rhea Ripley ficou muito brava com Liv Morgan, deixando Morgan no ringue. E no mesmo instante, Kevin Owens apareceu e veio para o ringue e começou a inventar desculpas sobre sua derrota para Steve Austin. Eis que do nada então, tivemos a estreia de Ezekiel, o irmão gêmeo de Elias. Isso deixou Kevin Owens muito bravo. Vimos Bianca Belair aparecendo e mostrando que estava com o olho roxo, mas disse que seria a melhor campeã de todas. Tivemos também uma disputa de título, que foi Dolph Ziggler, que era o novo campeão do NXT, colocando seu título contra ele, Braun Breaker. E no final, o cachorrão Breaker conseguiu vencer e virava o novo NXT Champion. Tivemos um segmento de Lashley e Omos, onde vimos MVP traindo o Almighty, e com isso se alinhou com Omos, já que ele disse que Lashley não precisava mais dele. Também vimos Carmella e Zelina Vega acabando com a dupla, e ainda vimos Carmella indo beijar Corey Graves. No fim do show, Roman Reigns veio falar o de sempre. No dia 8, no SmackDown, Ronda Rousey desafiou Charlotte para uma luta, para uma revanche pelo título, numa luta I Quit, e Charlotte recusou, mas mesmo assim, no dia seguinte, a luta foi anunciada. Fazer o que, né? Mais tarde, Samantha Irvin nos apresentou, vindo diretamente do NXT, Ludwig Kaiser, que veio anunciar ele, vindo do NXT também, para a alegria de Daniel Mizanin, o general do ringue, Gunther. Ele então fez seu debut enfrentando um lutador local, e sem dificuldades, Gunther venceu em sua estreia. Mais tarde, tivemos a estreia de Raquel Gonzalez, que vinda do NXT, passou a se chamar Raquel Rodrigues, mas foi chavecada pelos Los Lotários. Depois vimos que a amizade de Happy Corbin e Madcap Moss havia acabado, pois os dois brigaram. No fim do show, Roman Reigns com a Bloodline apareceu, e ele disse que os The Usos deveriam ir atrás do Raw Tag Team Champions para terem todo o ouro, e ainda atacaram Nakamura, que apareceu lá sozinho. No dia 11 no Raw, tivemos finalmente uma luta de Cody Rhodes lutando de novo no Raw, onde enfrentou The Miz, e conseguiu vencer, e logo em seguida foi desafiado por Seth Rollins para uma outra luta, agora sendo no próximo PLE, o WrestleMania Backlash, que Cody Rhodes aceitou. Tivemos também uma entrevista com Tommaso Ciampa, que agora fazia parte oficial do Raw, e a briga entre Kevin Owens e Ezekiel continuou. Vimos Bianca Belair derrotando Zelina Vega, e depois Sonya Deville trouxe um contrato para ela assinar, para achar uma nova desafiante a ela, e depois que Bianca assinou, Sonya Deville lhe atacou e assinou também, com ela sendo a próxima participante. No fim do show, os The Usos desafiaram o Wacky Bro para uma luta valendo os dois títulos, e eles aparentemente aceitaram e a luta iria rolar no Backlash. Na semana seguinte, no dia 18, Rhea Ripley e Liv Morgan voltaram novamente a ser uma dupla, e enfrentaram as campeãs pelo título, mas novamente perderam. Assim, Rhea Ripley atacou Morgan, fazendo sua heel turn. Vimos também Bianca Belair atacando Sonya Deville, mas ela ameaçou demitir a campeã, que desistiu de atacar. Vimos também Ezekiel passando pelo detector de mentiras, e acabou que realmente, de fato, Ezekiel não era Elias. Vimos também Edge dizendo que precisava terminar o que começou com AJ Styles, e assim, uma outra luta deles iria rolar na WrestleMania Backlash. Mais tarde, vimos Finn Balor colocando seu título em jogo contra Austin Theory, e acabou que Austin Theory conseguiu vencer,
e virava o novo United States Champion, para a felicidade de Mr. McMahon. Nesse show, tivemos aleatoriamente um casamento de Reginaldo com Dana Brooke e Akira Tozawa com Tamina, com R-Truth como mestre de cerimônias. Eu infelizmente não entendi nada, mas Tamina trocou 2 vezes os noivos, quase casou com Dana Brooke, mas R-Truth avisou que aquilo ali não era PG. No final, os 4 viraram os novos 24/7 Champion. No dia 22, tivemos a assinatura de contrato de Ronda Rousey e Charlotte, que acabou em briga, e até sobrou para Drew Gulak sofrer as consequências. Vimos também que Drew e Orton se aproximaram, e eles estavam em rivalidade com Sami Zayn. O mesmo fez questão de ir mais tarde falar com Roman Reigns para tentar fechar um acordo com ele. No main event, Drew e Sami Zayn lutaram numa Lumberjack match, e os The Usos meio que ajudaram Sami Zayn. E depois de brigas externas, Sami Zayn fugiu e Adam Pearce marcou uma luta contra Drew no pós-SmackDown em uma Steel Cage. No dia 25 no Raw, tivemos uma celebração aos 20 anos de Randy Orton na WWE. Tiveram alguns convidados, mas acabou em RKO pra cima de Kevin Owens, e uma grande luta no main event iria rolar. Tivemos então um combate de Bianca e Sonya Deville, e mesmo com a interferência de Zelina e Carmella, Bianca manteve os títulos. E nos backstages, isso daí aconteceu. Well, this was all her fault anyway. Tivemos o retorno de Becky Lynch querendo uma revanche pelo título, mas ela foi interrompida por Asuka, que retornava também depois de muitos meses, e ela ficou provocando Becky Lynch e quase rolou uma briga, mas ela fugiu antes disso. No fim do show, Orton distribuiu a RKO para trazer a vitória para seu time. No dia 29, vimos finalmente Drew McIntyre derrotar Sami Zayn dentro da Steel Cage. Tivemos nesse show também o debut de ringue de Raquel Rodrigues, que venceu facilmente Card Cardosa, uma lutadora local, e venceu sem dificuldades. Tivemos a assinatura de contrato entre as duplas, e acabou que Roman Reigns invadiu para atacar o AK Bro, e acabou que Roman Reigns pegou o contrato fazendo Ryder engolir, e Drew apareceu para salvar o AK Bro. Por conta disso, Paul Heyman disse que sem contrato não tinha luta, e aí falou com Adam Pearce para ele fazer uma luta de trios entre a Bloodline contra o AK Bro e Drew McIntyre para o Backlash, e a luta foi oficial. Maio seria o mês do já citado WrestleMania Backlash, que rolaria no dia 8, e tivemos mais 2 lutas anunciadas para o evento, que seriam a revanche entre Omos e Bobby Lashley e Madcap Moss contra Happy Corbin. No dia 2, a Bloodline e o time do IK Bro e Drew McIntyre começaram com tudo o show e brigaram feio. Nesse show tivemos um combate de AJ Styles contra Damian Priest, onde valia algo grandioso, que AJ Styles venceu, e com isso, Damian Priest estaria banido no dia do Backlash da luta contra Edge e AJ Styles. Após a luta, Edge veio atacar AJ, mas Finn Balor chegou para lhe ajudar contra Judgment Day. No fim do show, tivemos uma luta de trios com todas as meninas que estavam rivalizando: Bianca, Liv Morgan, Asuka contra Becky Lynch, Rhea Ripley e Sonya Deville. Depois de uma grande luta, o time das Babyfaces venceram. No dia 7 no SmackDown, vimos que Shayna Baszler venceu Sasha Banks, e assim, ela e Natalya ganharam uma luta pelo título de duplas para a semana seguinte. Vimos também que Drew Gulak estava bravo com as coisas que sofreu de Charlotte, e foi para o ringue querendo enfrentar qualquer um, e foi simplesmente Gunther, que lhe deu um pau e venceu facilmente. Nesse show, tivemos o retorno de Lacey Evans, depois de um ano fora, e agora como uma personagem meio militar que inspira as pessoas com suas histórias. No fim do show, a Bloodline e o IK Bro com o Drew McIntyre se atacaram de novo, mas os bonzinhos saíram por cima dessa vez. Bom, no dia então do Backlash, a primeira luta foi Cody Rhodes e Seth Rollins, que foi outra grande luta, e no final, com o roll-up de Cody Rhodes, ele conseguiu vencer. Depois era a luta entre Omos e Bobby Lashley, que com a ajuda de MVP, Omos agora venceu. Depois foi a luta entre AJ Styles e Edge, e durante a luta, Damian Priest apareceu, mas ficou só no corredor, já que no ringue ele estava banido. Nesse momento, Finn Balor apareceu e atacou Damian Priest, tirando ele dali. No momento que AJ Styles iria vencer, uma pessoa mascarada apareceu e atacou AJ Styles sem o juiz ver, e Edge aproveitou para desmaiar AJ Styles e ficar com a vitória. A pessoa misteriosa se ajoelhou para Edge e revelou ser ninguém mais ninguém menos que Rhea Ripley, que se uniu com Edge, e assim a Judgment Day estava completa. Depois foi a luta brutal entre Ronda Rousey e Charlotte Flair, que brigaram muito no ringue, no meio do público, e depois de quebrar o braço de Charlotte Flair, Ronda Rousey conseguiu fazer com que ela dissesse I quit, fazendo assim Ronda virar a nova campeã e derrotar Charlotte, que acabou quebrando o braço e iria ficar fora por um tempo indeterminado. Depois foi a luta entre Happy Corbin e Madcap Moss, que Moss venceu para sair por cima de seu ex-amigo. No main event então, a Bloodline conseguiu vencer Drew e o IK Bro para sair por cima dessa rivalidade. No Raw seguinte, vimos a Judgment Day agora com Edge de cabelos cortados, e eles vieram dizer que acolheram Rhea Ripley, com ela dizendo que queria se tornar uma pessoa melhor. Ela então enfrentou Liv Morgan e conseguiu sair vitoriosa. Inclusive foi nesse show também que ele estreou a nova theme song dela, que a gente conhece hoje em dia. Em seguida, Finn Balor apareceu e ele enfrentou
Damian Priest, com AJ Styles em seu corner. Acabou que todo mundo saiu em confusão, com a Judgment Day saindo por cima. Também vimos que Adam Pearce anunciou que o contrato de Sonya Deville como gerente geral havia terminado, e que só seria uma lutadora comum mesmo, que ainda enfrentou Alexa Bliss que retornava, e ainda venceu Deville. Vimos nos backstages que Asuka havia ganhado uma chance de enfrentar Bianca Belair pelo título, o que Becky Lynch não gostou nada. Vimos também que Austin Theory colocou seu título em jogo contra Cody Rhodes, mas acabou que Seth Rollins invadiu a luta e acabou atacando Cody Rhodes, acabando por desclassificação a luta. No fim do show, Bob Lashley desafiou Omos para uma luta na Steel Cage, e seria para a semana seguinte. No main event, durante a luta pelo título, Becky Lynch atacou Bianca Belair, fazendo a luta acabar por desclassificação. No dia 13 no SmackDown, Sami Zayn apareceu usando uma camisa da Bloodline, respondendo por eles as coisas contra o AK Bro, e enfrentou Riddle, mas perdeu para ele. Tivemos uma luta de Ronda Rousey, fez um desafio aberto pelo título, e quem aceitou foi Raquel Rodrigues, mas no final, a campeã manteve com um roll-up. Vimos também que Corbin atacou Madcap Moss e quebrou seu troféu de Under the Giant, e ainda mandou ele pro hospital. Na luta pelo título de duplas, as campeãs conseguiram se manter com os títulos no final. No final do show, os Usos desafiaram o AK Bro pelos títulos, fazendo a luta ser uma winner takes all para a semana seguinte. No dia 16, Lashley venceu Omos, após o mesmo jogar ele para fora da Steel Cage. Nos backstages, vimos Balor e AJ Styles falando com Liv Morgan para ela se juntar com eles para encarar o Judgment Day. Também foi anunciado que Asuka e Becky Lynch iriam se enfrentar, e a vencedora iria enfrentar Bianca Belair no dia do próximo PLE, o Hell in a Cell. Vimos também Cody Rhodes falando sobre o ataque de Rollins e desafiou ele novamente para outra luta, mas agora seria no Hell in a Cell. No fim do show, Asuka venceu Becky Lynch e assim iria enfrentar Bianca Belair no dia do Hell in a Cell. No dia 20, tivemos uma luta de Gunther e Drew Gulak, onde Gunther venceu de novo e ficou atacando Gulak, e aí Ricochet apareceu para salvar ele, fazendo Gunther sair. Nos backstage tivemos a estreia de Max Dupri, anunciando que seria mentor de uma nova dupla chamada Maximum Male Models. Bom, antes do main event, Michael Cole explicou que Sasha Banks e Naomi haviam ido no Raw e deixaram títulos na mesa e foram embora da arena, e que o main event seria uma luta Six Pack Challenge. Por causa disso, foi alterado o card. Sobre os títulos, ele disse que ficaram vagos, iriam ter uma luta futura para resolver essa questão, e que Sasha Banks e Naomi haviam sido suspensas por tempo indeterminado. Na realidade, meses depois, as duas saíram da WWE, com Naomi indo parar na TNA e Sasha Banks indo parar nas empresas indies, agora sendo chamada de Mercedes Moné. Bom, voltando para a WWE, no main event, com a ajuda do Roman Reigns e Paul Heyman, os The Usos conseguiram vencer e viravam os novos Undisputed WWE Tag Team Champions, fazendo a Bloodline virar uma stable totalmente dominante. E outro detalhe é que Randy Orton se lesionou nessa luta e acabou tendo que ficar fora o ano todo de 2022. No dia 23, Lashley desafiou o MVP para uma luta, e quem vencesse poderia escolher a estipulação de outra luta dele com o Omos. Vimos Damian Priest e Rhea Ripley enfrentando AJ Styles e Liv Morgan, que o grupo da Judgment Day venceu, com o Edge interferindo, fazendo a Judgment Day sair por cima de novo. No dia da luta de Lashley e MVP, Omos interferiu, fazendo o MVP vencer, e ele escolheu que a luta para o Hell in a Cell seria uma handicap match. Também vimos Becky Lynch e Asuka novamente se enfrentando, e dessa vez Becky Lynch venceu, e com isso ela também foi incluída para a luta no Hell in a Cell. Vimos de importante no dia 27 no SmackDown que os The Usos concordaram em deixar Sami Zayn ser o Uso honorário. Já no dia 30, Mustafa Ali e Tommaso Ciampa estavam lutando por uma chance de título americano, mas Austin Theory atacou Mustafa Ali, fazendo ele vencer, e mais tarde foi anunciado que a luta deles rolaria no dia do Hell in a Cell. Outra luta confirmada foi a Judgment Day, enfrentando Balor, Styles e Liv Morgan em combate misto. Nesse mês já teríamos o já citado Hell in a Cell, e aconteceria já no domingo, no dia 5. Ainda no dia 3 do SmackDown, vimos Max Dupri anunciando que na próxima semana iria apresentar o primeiro cliente de seu projeto. E também tivemos esse segmento aí de Shanky. Vimos Natália vencer uma Six Pack Challenge e ganhou uma chance de disputar o título do SmackDown contra Ronda Rousey já pro Money in the Bank, só em julho. Também nesse show foi anunciado que Ricochet iria colocar o título em jogo contra Gunther na semana seguinte. No fim do show, os The Usos colocaram os títulos em jogo contra Nakamura e Riddle, mas Sami Zayn, na sala de som, colocou a música do Roman Reigns para distrair Riddle, assim ajudando os The Usos a vencerem, e depois rolou porradaria no final. Bom, no dia do Hell in a Cell, a primeira luta foi o combate triplo pelo Raw Women's Champion, que depois de uma grande luta, Bianca Belair conseguiu se manter como campeã. Depois, era a luta entre Bob Lashley contra MVP e Omos, e com uma grande distração de Cedric Alexander em Omos, Lashley aproveitou e venceu os dois. Mais tarde, era a luta entre a Judgment Day contra Liv Morgan, AJ Styles e Finn Balor, que Edge, com um Spear em Balor, trouxe a vitória a seu time. Seguindo, Austin Theory conseguiu facilmente derrotar Mustafa Ali e se manteve como United States Champion. E no main event, vimos Rollins com essa roupa aí, uma clara referência à roupa de Dusty Rhodes, para provocar Cody Rhodes, que veio simplesmente com um peitoral
final todo rasgado devido a uma lesão que sofreu num treino. E mesmo todo ferrado, eles fizeram uma outra grande luta. E de novo, Cody Rhodes venceu. No Raw seguinte, Rhodes agradeceu o público e falou sobre a rivalidade com Rollins. E disse que iria fazer uma cirurgia. Rollins então apareceu e disse que Cody Rhodes fez ele ter respeito por ele, mesmo que ele não gostasse de Cody. O que parecia bem, não era, já que Rollins voltou e atacou brutalmente Cody Rhodes, fazendo o mesmo ficar fora o ano todo de 2022. Vimos mais tarde o Judgment Day falando de sua vitória, dizendo que Rhea Ripley iria vencer uma luta para enfrentar Bianca Belair no próximo PLE, e que eles teriam um novo membro para o grupo, que foi ninguém mais, ninguém menos que Finn Balor. Ele então se juntou ao grupo, mas de repente, o grupo atacou seu líder Edge, fazendo então Edge sair do Judgment Day. No main event, então, Rhea Ripley venceu Liv Morgan, Drew Drop e Alexa Bliss, e assim, iria enfrentar Bianca Belair no dia do Money in the Bank. Também foi anunciado que John Cena iria retornar no dia 27 no Raw. No dia 10, começaram as qualificatórias para o Money in the Bank, e Sheamus e Drew McIntyre se enfrentaram, mas acabou com uma dupla desclassificação, fazendo assim, nenhum dos dois se classificar. Vimos Lacey Evans vencer Xia Li, e com isso ela se classificou. Vimos mais tarde Gunther derrotando Ricochet, numa grande luta, e assim, ele virava o novo Intercontinental Champion. No main event, vimos Riddle derrotar Sami Zayn, e com isso, ganhou uma luta contra Roman Reigns na semana seguinte. No dia 13, Alexa Bliss e Liv Morgan se juntaram e derrotaram Nikki Ash e Drew Drop, e assim, iriam para o Money in the Bank classificadas. Vimos também Seth Rollins se classificando para o Money in the Bank ao derrotar AJ Styles. No fim do show, tivemos Lashley e Austin Theory fazendo disputa de poses, e terminou com Lashley vencendo, mas Theory jogou óleo nos olhos de Bob Lashley para atacar ele. No dia 17, Mr. McMahon abriu o show, apenas para dar boa noite. Por fora, naquele dia, ele renunciou ao cargo de CEO da WWE, onde quem tomaria conta a partir daquele dia então seria sua filha Stephanie McMahon. Foi anunciado que os Street Profits iriam enfrentar os The Usos no Money in the Bank. Adam Pearce voltou atrás na decisão, e assim, anunciou que Sheamus e Drew McIntyre estariam sim na luta Money in the Bank. Vimos também Raquel Rodrigues vencer Shayna Baszler, e assim se classificou para o Money in the Bank. No fim do show, Roman Reigns conseguiu manter o título contra o Riddle. Roman depois pegou o Mickey e disse que não sobrou ninguém, mas aí do nada, simplesmente um grande retorno de Brock Lesnar, que veio pro ringue e acabou com Roman e a Bloodline. E com isso, foi anunciado que eles iriam se enfrentar no SummerSlam, numa luta Let's Man Stand. E ó, detalhe, essa seria a última vez que eles iriam se enfrentar. No dia 20, Bianca Belair abriu o show e foi confirmado que Rhea Ripley não poderia mais lutar no Money in the Bank, já que ela não tinha liberação médica. Então, iriam fazer uma Fatal 5-Way mais tarde para definir a desafiante de Bianca Belair, que foi vencida por Carmella, e iria enfrentar Bianca no Money in the Bank. Vimos mais tarde Omos derrotando Matt Riddle e era classificado para o Money in the Bank. E Rollins depois veio ficar zombando de Riddle. Vimos Lashley atacando Theory durante uma disputa de pose de novo, dando troco a ele, e depois foi anunciado que ele teria uma luta contra 3 lutadores, e se vencesse, iria enfrentar Theory no dia do Money in the Bank. Tivemos o retorno de Elias, onde ele ficou cara a cara com seu irmão Ezekiel, um momento que chocou a todos e provou que eles realmente não eram a mesma pessoa. Ele então tentou tocar uma pra nós no ringue, mas Kevin Owens atrapalhou ele, mas depois sofreu um ataque de Elias. Na luta de Bob Lashley, ele venceu o American Alpha e o próprio Austin Theory, e assim iria no Money in the Bank enfrentar Theory pelo título. No fim do show, Asuka venceu Becky Lynch e se classificou para o Money in the Bank. No dia 24, Paul Heyman fez Drew McIntyre e Sheamus perdendo de novo suas vagas, mas eles teriam que vencer os The Usos naquela noite, para eles poderem ter as vagas de novo. Vimos Sami Zayn derrotando Nakamura, e era mais um classificado. Vimos Shotzi também vencer Tamina, e também era mais uma classificada, mais uma que ia para o Money in the Bank. Vimos também que Pat McAfee pegou o microfone e desafiou Happy Corbin para uma luta no SummerSlam. No fim do show, Drew McIntyre e Sheamus venceram os The Usos e voltavam para a luta. No dia 27, começou com John Cena nos bastidores do Raw, cumprimentando geral, e ainda fez um pulinho, hein? Começamos então com uma luta Battle Royale de última chance, e o Riddle conseguiu vencer para ir para o Money in the Bank. Vimos nesse show também que a Judgment Day começou a provocar os mistérios, que ficaram muito bravos. Vimos nos bastidores, Austin Theory ficou provocando John Cena e não conseguiu tirar uma foto com ele. Isso vai ser bem importante pro ano que vem. Depois vimos então finalmente Vince McMahon anunciando John Cena, já que o show todo era para comemorar os seus 20 anos de estreia na WWE. Ele então agradeceu o público por tudo e foi bem lindas as homenagens que recebeu. E o momento com o Rollins não poderia faltar. No fim do show, Becky Lynch venceu uma luta de última chance e era a última a ir para o Money in the Bank. Bom, aqui teríamos o já citado Money in the Bank, que rolaria no dia 2. E também teríamos já o SummerSlam, isso mesmo. O SummerSlam iria rolar em julho, e não em agosto como de costume. Iria rolar no dia 30. E bom, no dia 1 do SmackDown, vimos finalmente Max Dupri nos apresentando seus clientes, que eram Massey e Mansoor, formando então o grupo Maximum Males Models.
Foi anunciado também que Logan Paul havia assinado um contrato como lutador oficial da WWE e disse que iria atrás de The Miz. Tivemos uma luta de última chance que Madcap Moss venceu e assim a luta Money in the Bank estava completa. Bom, no dia seguinte então já era o dia do Money in the Bank. A primeira luta já foi a Money in the Bank feminina e depois de muita briga, Liv Morgan surpreendeu a todos e venceu a luta de escadas e virava a nova Miss Money in the Bank para a alegria do público. Depois era a luta entre Lashley e Austin Theory, que apanhou bastante, mas conseguiu se virar, mas no final não conseguiu escapar do Hurt Lock de Bobby Lashley, e com isso, Lashley virava um novo United States Champion. Depois foi a luta de Carmella e Bianca Belair, que a campeã no final venceu sem muita dificuldade para se manter como campeã, mas Carmella atacou ela brutalmente no final. Depois foi a luta pelos títulos de duplas, que teve um final bem polêmico, já que após os The Usos darem 1D, o ombro de Montez Ford não estava na lona, mas mesmo assim, o juiz fez a contagem, dando a vitória aos The Usos. Depois foi a luta entre Ronda Rousey e Natalya, que teve muita trocação de golpes, mas no final, Ronda conseguiu fazer Natalya desistir no âmbar e assim tinha mantido o título. Mas sem muita pressa, Liv Morgan apareceu correndo no ringue e fez o cash. Ronda até que tentou, mas no final, Liv Morgan conseguiu um roll-up e virava então a nova SmackDown Women's Champion. Para a felicidade de todo mundo, até de Samantha Irving, que nem conseguiu anunciar direito a vitória dela. E no main event seria a luta Money in the Bank masculina. Mas antes de começar, Adam Pearce veio anunciar que teríamos mais um participante. E seria ninguém mais, ninguém menos que Austin Theory. E acreditem, Theory acabou vencendo a luta para as vaias do público e virava então o Mr. Money in the Bank. No Raw seguinte, Lashley abriu o show para comemorar seu título, mas foi interrompido pelo Mr. Money in the Bank Theory, que avisou que sua revanche pelo título iria rolar no SummerSlam, e assim foi confirmado. Tivemos a luta entre os Mistérios contra Judgment Day, mas Rey Mysterio, no estilo Eddie Guerreiro, conseguiu fingir que foi atingido pela cadeira e acabaram vencendo por desclassificação então, com o juiz acreditando. Porém, nos backstages, Balor e Priest atacaram os Mistérios. No dia 8 foi anunciado que Sheamus e Drew McIntyre iriam se enfrentar mais tarde, e o vencedor iria enfrentar Roman no do PLA Clash at the Castle, somente em setembro. Vemos também Liv Morgan dando uma entrevista e confirmando que agora fazia parte do SmackDown, mas Natalya apareceu para interromper. Assim, Ronda Rousey apareceu e enfrentou Natalya. Depois uma revanche de Ronda e Liv Morgan foi confirmado para o SummerSlam. Uma outra revanche foi a luta dos The Usos contra os Street Profits, já que tiveram um final polêmico no Money in the Bank. No fim do show, Sheamus anunciou que estava doente, e assim, a luta deles não rolou. E quem lutou com Drew foi Butch, que apanhou e Drew venceu. No dia 11, Brock Lesnar apareceu no Raw e discutiu com Paul Heyman. Theory apareceu para emboscar ele com a ajuda do Alpha Academy, mas Brock destruiu Otis e Chad Gable. Iríamos ter uma luta de Finn Balor e Rey Mysterio, mas antes disso, Damian Priest ficou tentando convencer Dominic de que as coisas seriam melhores se ele entrasse para o Judgment Day, mas aí eles atacaram eles e a luta rolou. No fim, Balor venceu. Vimos Becky Lynch vindo dizer que queria uma luta pelo título do Raw, e logo em seguida a Bianca Belair teve uma revanche contra a Carmella, mas a luta acabou por contagem com Bianca pra fora do ringue por causa de Becky Lynch. No dia 15, o combate de Pat McAfee e Corbin foi confirmado para rolar no SummerSlam. Vimos também Gunther e Ludwig Kaiser dando uma entrevista, e com Gunther querendo motivar Kaiser, e foi isso aí que ele fez. No fim do show, vimos que teríamos um juiz especial para a luta pelo título de duplas, que seria Jeff Jarrett. No dia 18, Bianca Belair colocou de novo o título em jogo contra Carmella, mas dessa vez poderia perder o título por contagem, mas no final ela conseguiu vencer e se manteve como campeã. E aí, foi confirmada uma luta dela contra Becky Lynch pelo título. Um outro combate confirmado foi Riddle contra Seth Rollins para o SummerSlam. Vimos Damian Priest enfrentando o Rey Mysterio e vencendo, e depois o Judgment Day tentou mais uma vez recrutar Dominic para o grupo, e ele aceitou, mas o Judgment Day atacou ele e seu pai mesmo assim. No fim do show, Logan Paul apareceu no Miz TV e desafiou The Miz para uma luta no SummerSlam. The Miz havia rejeitado, mas depois voltou atrás e aí foi confirmado. No dia 22, Stephanie McMahon abriu o show para anunciar que seu pai, Vince McMahon, havia se aposentado como dono da WWE. E foi basicamente aqui que a era Triple H começou. Tivemos o retorno de Sheamus, e ele junto de Drew McIntyre decidiram remarcar a luta deles para a semana que vem, sendo uma Gold Old Fashioned Donnybrook Match. Também tivemos o debut de Maxine Dupri, irmã de Max Dupri, e ela quem seria empresária de Massey Mansour. No dia 25, Roman Reigns humilhou Austin Theory, dizendo que ele jamais faria cash nele e coisas do tipo. Nesse show também, tivemos a celebração para Rey Mysterio, que completou 20 anos de estreia na WWE. Eles então conseguiram derrotar o Judgment Day. Em seguida, eles então comemoraram com a família de Rey. Mas aí tivemos o retorno de Rhea Ripley, que literalmente roubou Dominic dali e ainda atacaram o Rey Mysterio brutalmente. E uma luta deles iria rolar no SummerSlam também. No fim do show, a Bloodline enfrentou os Street Profits e Riddle, e venceram.
mas depois Rollins atacou brutalmente Riddle e comprometeu a luta deles para o SummerSlam. No último SmackDown do mês, na luta Good Old Fashioned Donnybrook entre Drew McIntyre e Sheamus, que foi uma boa briga, Drew venceu e com isso ganhou uma luta pelo título para o Clash at the Castle. E bom, no dia seguinte já era o dia do SummerSlam. A primeira luta foi de Bianca Belair e Becky Lynch pelo Raw Women's Champion, que foi uma grande luta e no final Bianca Belair com KOD conseguiu vencer. E na hora de comemorar, tivemos simplesmente o retorno de Bayley à WWE, depois de mais de um ano fora, e ela não veio sozinha. Vindas do NXT, ela trouxe Dakota Kai e ela, Io Shirai, que passou agora a ser chamada como Io Sky, e elas três foram pra cima de Bayley, mas Becky apareceu para ajudar Bianca, então as três recuaram. Depois foi a luta entre The Miz e Logan Paul. Miz inclusive com Ciampa e Maryse, que ficaram toda hora atrapalhando Logan Paul no corner. Mas mesmo assim, Logan Paul conseguiu vencer The Miz, se vingando da WrestleMania 38. Depois foi a luta entre Theory e Bob Lashley, que Lashley brutalizou Theory e assim se manteve como campeão. Depois foi a luta do Judgment Day contra os Mistérios, que era sem desclassificação. Mas aí, tudo se escurece na arena e muito fogo aparece numa escada. E dele saiu Edge macabramente e foi para cima da Judgment Day atacar eles. E reaproveitou para vencer a luta. Depois foi a luta de Pat McAfee e Happy Corbin, e nos momentos finais ele deu um low blow em Corbin sem o juiz ver e conseguiu vencer. A luta seguinte foi os The Usos contra os Street Profits, e sem nenhuma novidade, com o One Day no final, Jimmy J se mantiveram como Undisputed Tag Team Champions. Riddle apareceu do nada na arena e chamou Rollins para enfrentar ele, mesmo ele não tendo liberação médica. Depois que Rollins apareceu, eles foram brigar e Rollins saiu por cima. Depois foi a luta de Liv Morgan e Ronda Rousey. Teve um final bem polêmico, já que Ronda colocou Liv numa chave de braço, mas Liv conseguiu reverter isso colocando os ombros de Ronda Rousey na lona. E no mesmo momento que começou a contagem, ela desistiu. E assim acabou que ela acabou vencendo mesmo assim. Ronda Rousey ficou brava e atacou ela e o juiz brutalmente. No main event, Brock Lesnar chegou no meio de um trator para a luta. E ainda tivemos esse momento maravilhoso aí. E nessa luta que tivemos muito F5, muita mesa quebrando, The Usos, F5 no Paul Heyman, Theory tentando fazer um casting falhando, e ainda tivemos o grande momento da empilhadeira, né? No final, com a ajuda dos The Usos, então, que colocaram tudo que tinha ali em cima de Brock Lesnar, Roman Reigns se mantinha como Undisputed Universal Champion, e nunca mais iria enfrentar Brock Lesnar novamente. No 8º mês do ano, não teríamos nenhum PLE, muito triste. No dia 1, Becky Lynch e Bianca começaram o show com respeito entre as duas, mas depois, Becky foi atacada pelo grupo de Bayley brutalmente, fazendo Bianca ver como ela estava. Tivemos uma luta tripla de Mustafa Ali, AJ Styles e The Miz, e com a vitória de AJ Styles, ele ganhou uma oportunidade de ser um dos próximos desafiantes ao United States Champion. O combate de Drew e Roman também foi confirmado oficialmente para o Clash at the Castle. Estava mostrando um combate de Asuka e Alexa Bliss, mas do nada, Io Sky, Dakota Kai e Bayley foram atacar elas duas. Mas Bianca apareceu para fazer as três correrem, e ela disse querendo um combate contra uma delas, que Io Sky aceitou. Em outra luta, Ciampa venceu Ziggler e Chad Gable, assim iria enfrentar AJ Styles para ver o próximo desafiante ao título United States Champion. Também vimos que Edge disse que iria acabar com cada um da Judgment Day. Antes da luta de Io Sky e Bianca, elas três se autodominaram como Damage Control. Luta essa que acabou em briga do Damage Control interferindo, e até Asuka e Alexa Bliss. Ciampa conseguiu derrotar AJ Styles e assim iria enfrentar Lashley pelo título em breve. No fim do show, os The Usos colocaram os títulos em jogo contra os Mistérios e conseguiram se manter. Depois disso, a Judgment Day veio atacar eles. Edge então veio no auxílio, mas acabou dando um spear sem querer em Dominic. No dia 5 no SmackDown, foi anunciado uma Gauntlet Match para a próxima desafiante de Liv Morgan, já que Ronda Rousey estava suspensa por suas ações. Inclusive, Shayna Baszler venceu a luta, e com isso iria enfrentar Liv Morgan no dia do Clash at the Castle. Também foi anunciado que depois de meses vago, o título de duplas feminino iria voltar a aparecer, já que na segunda-feira no Raw, iria ter um torneio para ver quem seriam as novas campeãs. No fim do show, Roman e Drew ficaram falando sobre a próxima luta deles, até que do nada... Para a alegria então de Matt Alves, o TikTok Karrion Kross retornava à WWE, agora junto de Scarlett, para atacar Drew McIntyre e avisar para Roman que o tempo estava passando. No dia 8, o Damage Control veio para o ringue e desafiou Bianca, Asuka e Alexa Bliss para uma luta no Clash at the Castle, que foi aceita por Bianca, e acabou que elas começaram a brigar. Nos backstages, Dominic ficou muito bravo com Edge, que veio de se desculpar, e mesmo assim empurrou ele, e ficou muito bravo com seu pai. Mais tarde, Damian Priest desafiou Edge para uma luta do dia 22, que é onde seria um Raw em Toronto, e Finn Balor derrotou Rey Mysterio logo em seguida, depois que mostrado que Rhea Ripley arrastou Dominic todo ferrado para a rampa da arena. Dakota Kai e Io Sky
derrotaram Tamina e Dana Brooke e eram a primeira dupla a avançar no torneio pelo título vago. Tivemos então a luta de Ciampa e Lashley pelo título, mas no final o Almighty conseguiu vencer para manter o título. Vimos Asuka e Alexa Bliss e o Damage Control numa resenha, até que vimos que vários policiais foram correndo para algum lugar. Isso porque no main event, durante uma luta de The Miz e AJ Styles, Dexter Lumis do nada apareceu na arena e foi preso. No dia 12, Raquel Rodrigues e Aliyah venceram Shotzi e Xia Li e avançaram no torneio de duplas. Vimos Drew McIntyre falar sobre o ataque de Karrion Kross, até que Scarlett apareceu, mas foi emboscado pelos The Usos. Nesse show também, tivemos o retorno do grupo Hit Row, agora só com Top Dollar, B-Fab e Ashanti The Adonis, e eles venceram lutadores locais. Vimos também que Jey Uso ficou muito bravo com Sami Zayn, já que Drew atacou eles por causa de Sami Zayn. No dia 15, Asuka e Alexa Bliss venceram Nikki Ash e Drew Drop e avançaram no torneio também. Tivemos também o retorno de Riddle à WWE, e ele desafiou Rollins para uma luta no Clash at the Castle, que foi oficializada, e ainda atacou Rollins. Estávamos tendo uma luta de AJ Styles e Lashley pelo título, e The Miz e Ciampa vieram provocar, até que do nada, Dexter Lumis de novo apareceu invadindo Raw. Luta essa que Lashley venceu. No dia 19, Ronda Rousey apareceu no show, mas acabou sendo presa. Depois teríamos a luta pelo torneio de duplas, que eram para ser Natalya e Sonya Deville, e Zoe Stark e Nikita Lyons, que eram do NXT. Mas Shawn Michaels naquela noite anunciou que Zoe Stark se lesionou, então quem substituiu elas foi a dupla Toxic Attraction, de Gigi Dolin e Jacy Jayne, também do NXT, e acabou que o time delas venceu. Vimos Sami Zayn tentando falar com Roman, que lhe deu dicas para poder entrar na Bloodline. Vimos Max e Maxine Dupri junto de Massey e Mansur, que foram interrompidos pelo Hit Row, e eles, para a felicidade de muitos, limparam o ringue. Tivemos uma luta Fatal 5-Way, onde Sheamus venceu, e assim iria enfrentar Gunther no dia do Clash at the Castle. No fim do show, Drew e Roman se atacaram, com Drew saindo por cima, para colocar mais fogo ainda na rivalidade. No dia 22, Dakota Kai e Io Sky venceram Alexa Bliss e Asuka, e eram finalistas do torneio de duplas. Foi anunciado também que, infelizmente, Gigi Dolin ficou incapaz de competir, e com isso, uma luta das 4 que perderam anteriormente teria uma segunda chance para o SmackDown. Tivemos uma luta de The Miz e Ciampa contra Lashley e AJ Styles, e aí do nada, Dexter Lumis de novo surgiu e levou o The Miz embora. Nesse show também, tivemos o retorno de Johnny Gargano à WWE. Ele foi confrontado por Theory, e onde ele atacou depois. Tivemos no main event uma luta de Edge contra Damian Priest, que Edge venceu, mas foi atacado pela Judgment Day, até que do nada, Beth Phoenix surgiu para ajudar ele. No dia 26, na luta de última chance, Natalya e Sonya Deville venceram, iriam enfrentar Raquel e Aliyah naquela noite ainda. Vimos também Roman animado com Sami Zayn, dizendo coisas bem legais para ele, e pediu um favor para ele, falando para ele deixar Drew ocupado. Vimos então Raquel e Aliyah vencendo Deville e Natalya, iriam enfrentar o Damage Control pelos títulos vagos no Raw. No fim, Sami Zayn enfrentou Drew, mas não deu conta e perdeu, mas a Bloodline então veio ajudar ele a atacar Drew. No dia 29, vimos Edge confrontando o Judgment Day. Rey Mysterio e Dominic apareceram e atacaram eles. Assim, uma luta de duplas de Rey Mysterio e Edge contra Judgment Day iria rolar no Clash at the Castle. Mas nota que Dominic teve a chance de atacar Rhea Ripley, mas cedeu e deu o candlestick para ela. Tivemos também o retorno de Kurt Angle, onde rolou um segmento dele com o Alpha Academy e os Street Profits, onde impediram Kurt Angle de entrar para o Alpha Academy. No meio de uma luta de The Miz, Lumis apareceu novamente assustando The Miz. Também tivemos um segmento clássico de Edge e Kurt Angle, que rolou igual uns anos atrás. Vimos também que Kevin Owens ficou muito bravo com Sami Zayn ao entrar na Bloodline, e no main event, Raquel Rodrigues e Aliyah conseguiram vencer Dakota Kai e Io Sky, e assim eram as novas WWE Women's Tag Team Champions. Setembro seria o mês do já citado Clash at the Castle, que seria diretamente do país de Gales, rolando então no dia 3. Mas um dia antes, no dia 2, vimos do SmackDown o debut oficial do grupo Maxon Male Models, com Max e Maxine Dupri anunciando eles, e enfrentaram o Hit Row, onde perderam. E vimos também que Sami Zayn tentava organizar uma festa a Roman Reigns, que comemorava seus 2 anos como campeão. E na hora de celebrar, Roman chegou na arena, mas foi atacado por Drew, que veio pro ringue e acabou com a festa. No dia seguinte então, era o dia do Clash at the Castle, e a primeira luta foi Bianca Belair, Asuka e Alexa Bliss contra o Damage Control, que foi uma baita luta, e no final a vitória ficou com o time de Bayley, com ela mesma fazendo pinfall na campeã. Depois vimos Ludwig Kaiser anunciando Giovanni Vinci. Agora sim, a volta do Imperium estava completa, para Gunther enfrentar Sheamus, que foi uma das melhores lutas do ano de 2022, muito boa mesmo. E no final de uma batalha épica, Gunther manteve o seu Intercontinental Champion. Depois foi a luta de Liv Morgan contra Shayna Baszler, onde no final a campeã se manteve com o título. Depois foi a luta da Judgment Day contra Rey Mysterio e Edge, que finalmente conseguiram se vingar dos ataques da Judgment Day e venceram eles. Porém, do nada, Dominic Mysterio faz uma grande heel turn, atacando Edge e seu próprio pai, e finalmente se juntaria ao Judgment Day. Depois foi a luta de Rollins e Matt Riddle, onde Rollins conseguiu vencer. Mas o que chama a atenção foi essa roupa de entrada do Rollins aí, mano. Que isso, cara.
No main event então, numa baita luta, Drew e Roman se enfrentaram pelo título. E depois de muito drama, quando Drew iria vencer, simplesmente vindo do NXT, Solo Sikoa, o irmão mais novo de Jimmy Jey Uso, apareceu e puxou o juiz e atacou Drew, ajudando Roman a conseguir vencer para se manter com o Undisputed Championship. No Raw seguinte, Edge abriu o Raw para falar sobre o ataque de Dominic. Rhea Ripley apareceu e disse que havia transformado Dominic em homem, coisa que Rey Mysterio nunca fez. Rey tentou de tudo fazer com que o filho voltasse para ele, mas ele não quis. Tivemos então uma luta de 4 duplas para determinar os próximos desafiantes ao título, mas do nada, Braun Strowman simplesmente do nada retornava e atacava todos eles ali, simplesmente dos retornos com maiores aplausos até então. Vimos o Damage Control dizendo que na semana seguinte queria enfrentar as campeãs de duplas, e Bayley aproveitou para desafiar Bianca Belair pelo título, já que ela conseguiu vencer a Bianca com um pinfall nela no Clash of the Castle, e Bianca então aceitou, e a luta rolaria no Extreme Rules. Vimos The Miz enfrentando Lashley numa luta Steel Cage, e quando ele estava quase para vencer, Lumis apareceu debaixo do ringue. Lashley então com o Spear venceu. Lumis invadiu a sala e atacou The Miz. No dia 9, vimos então que Solo Sikoa entrou de vez para Bloodline, mas eles foram atacados por Drew McIntyre, que desafiou Solo Sikoa para uma luta mais tarde. Lembram quando Didi Dolan ficou machucada? Então, ela e Jace Jane voltaram para o SmackDown e dessa vez enfrentaram Raquel Rodrigues e Aliyah pelos títulos de duplas, mas dessa vez as campeãs se manteram com um título. Vimos também que Ronda Rousey venceu uma luta Fatal 5-Way e com isso iria enfrentar Liv Morgan no dia do Extreme Rules pelo título. E ainda vimos nos bastidores que Shayna Baszler incentivou Ronda a se vingar, se aliando com ela. O Hit Row e os Street Profits se juntaram para enfrentar o Maxon Mile Models e os Los Lotários, e mesmo com Maxine Dupri e Max Dupri tentando ajudar, a vitória ficou com o time dos que gostam de fazer fumaça. No fim do show, durante a luta de Drew e Solo, Karrion Kross veio atacar Drew, desmaiando ele. No dia 12, o Damage Control conseguiu vencer Raquel e Aliyah, e assim eram as novas WWE Women's Tag Team Champions. Vimos também que Rollins enfrentou Lashley, e assim, uma luta deles iria rolar na semana seguinte pelo título. No fim do show, Edge enfrentou Dominic, mas o Judgment Day interferiu atacando Edge, deixando ele bem machucado. No dia 16, Logan Paul abriu o SmackDown, isso porque Roman tinha ido no seu podcast naquela semana, e parece que Logan Paul falou mal dele, alguma coisa aconteceu. Logan Paul então veio para o show para convidar Roman para uma coletiva de imprensa em Las Vegas. Paul Heyman retornou junto da Bloodline e não falou muito sobre Roman, se ia ou não, e Logan atacou o Sami Zayn. Já no dia seguinte, o Roman Reigns apareceu na conferência, e assim foi confirmado que ele e Logan Paul iriam se enfrentar no dia do Crown Jewel em novembro pelo título, e que Jake Paul, irmão de Logan Paul, seria apoiado por ele. No dia 19, durante uma luta de Rollins e Lashley, Matt Riddle interferiu distraindo Rollins, assim Bob Lashley conseguiu vencer para manter o título. Mais tarde, vimos que eles se desafiaram para uma luta no Extreme Rules, sendo uma Fight Pit Match. Vimos também que Finn Balor tentou recrutar AJ Styles para o Judgment Day, e ele ficou pensativo. No fim do show, depois que Bayley venceu Alexa Bliss, ela desafiou Bianca para ter uma luta de escadas no dia do Extreme Rules. No dia 23, a Bloodline veio para o ringue e falaram sobre a sua luta de Logan Paul e Roman. E Roman Reigns ficou falando com Sami Zayn, perguntando por que ele estava ali usando a camisa da Bloodline e por que ele estava andando com eles, e pediu para ele tirar a camisa da Bloodline. Como o Jey Uso não gostava dele, ficou muito bravo e rasgou a camisa de Sami Zayn. E Roman Reigns disse para ele nunca mais usar aquela camisa, deixando um clima muito pesado no ringue. Até Roman Reigns dizer que não queria que ele usasse aquela camisa, porque ele havia comprado uma nova pro Sami Zayn. Agora escrito Honorário Uso. Vimos novamente o Maxon Male Models perdendo novamente, agora para o New Day, o que deixou Max Dupri extremamente bravo, deixando o grupo então. Vimos Drew McIntyre vindo desafiar Cross para uma luta no Extreme Rules, e seria uma luta Strap Match. No fim do show, os The Usos colocaram os títulos em jogo contra o Brawling Brutes, mas deu confusão lá fora com Sheamus, Sami Zayn e o Imperial, e acabou que no final, os The Usos conseguiram vencer com as distrações. No dia 26, de importante, tivemos o debut de Candice LeRae, vindo diretamente do NXT, e foi muito aplaudida, e ela conseguiu vencer Nikki Ash. E no final do show, Matt Riddle derrotou Damian Priest, mas a Judgment Day atacou ele, até que Edge retornou e atacou eles, e desafiou Finn Balor para uma luta I Quit, no Extreme Rules. No dia 30, vimos Jey Uso muito desconfiado de Sami Zayn, que não acreditava que ele realmente era fiel à Bloodline. Foi confirmado que a Imperium iria enfrentar os Brawling Brutes no dia do Extreme Rules em uma luta Good Old Fashioned Donnybrook. Vimos também que Massey e Mansur, em vez de ir atrás de títulos, ficaram fazendo poses, o que foi a gota d'água para Max Dupri, que atacou Mansur e deixou o grupo para sempre. Outubro seria o mês do Extreme Rules, iria rolar no dia 8. No dia 3, foi anunciado que o Hall da Fama do UFC, Daniel Cormier, seria o juiz especial da luta de Rollins e Riddle. Por falar em Rollins, foi anunciado que ele iria enfrentar Lashley pelo título na semana seguinte, e também iríamos ter uma celebração dos 25 anos da DX. No dia 7, vimos Triple H abrindo o show do SmackDown, anunciando uma nova temporada. Vimos a Bloodline e Logan Paul numa guerra de palavras. Mais tarde, vimos o Hit Row vindo para o ringue, porém do nada, um trio mascarado atacou eles, e a tese de
Navigs estavam junto. Quando revelaram quem era Santos Escobar, Joaquim Wilde e Cruz del Toro. Vindo do NXT, era um legado del Fantasma. No fim do show, vimos Gunther e Sheamus lutando mais uma vez pelo Intercontinental Champion, e o campeão manteve, mesmo com a ajuda da Imperium. No dia seguinte, já era o Extreme Rules, e a primeira luta já foi a boa e velha briga entre Imperium e os Brawling Brutes, onde dessa vez o time de Sheamus venceu. Depois foi a luta entre Ronda Rousey e Liv Morgan, que fazendo Liv Morgan desmaiar, Ronda Rousey vencia para as vaias do público, e Ronda então era a nova SmackDown Women's Champion. Depois foi a luta entre Drew McIntyre e Karrion Kross, que Kross dessa vez venceu com uma ajudinha de Scarlett, que jogou spray de pimenta em Drew. Depois foi a luta de Bianca e Bayley pelo Raw Women's Champion, e mesmo com as ajudas de Dakota Kai e Io Sky para Bayley, Bianca Belair conseguiu subir mais alto e se manteve com o título para vencer. Depois foi a brutal luta de Finn Balor e Edge, que a Judgment Day interferiu em tudo, e até Beth Phoenix apareceu para salvar Edge, mas acabou sendo usada de isca para fazer Edge desistir, o que aconteceu. Edge então disse I quit, dando a vitória para Balor, mas mesmo assim, Rhea Ripley atacou a cabeça de Beth Phoenix com a cadeira. Ainda vimos nos backstages, Dexter Lumis mais uma vez vindo do nada e desmaiando The Miz. No main event então, Riddle e Seth Rollins se enfrentaram numa luta Fight Pit, que foi bem violenta e bem pessoal. Rollins ainda veio meio que vestido como uma referência a Rob Van Dam. No final, com um golpe de submissão, Riddle conseguiu vencer e assim acabava a rivalidade deles. Depois que Riddle comemorou, as luzes da arena começaram a se apagar lentamente, onde os vagalumes surgiram na arena, e personagens da antiga Firefly Funhouse apareceram em cada canto da arena, até que do nada, Bray Wyatt estava de volta à WWE. No dia 10, o show abriu com um momento engraçado da DX e Triple H, que disse que não poderiam falar palavrões, e Road Dogg disse pênis, aleatoriamente. Penis. Vimos que a Judgment Day estava falando da sua vitória contra Edge, e nisso AJ Styles apareceu e meio que deu a entender que precisava de uma nova família, e elogiou Finn Balor, abraçou ele. No momento que parecia tudo bem, AJ Styles não estava se referindo a Finn Balor, e sim a eles. Luke Gallows e Carl Anderson estavam de volta à WWE para se juntar com Styles para reformular o DLC. Muito bom a carinha do Finn Balor também nesse momento. Eles então saíram se atacando. Vimos The Miz comemorando seu aniversário, mas Dexter Lumis fez o favor de atacar ele e acabar com a festa, e ainda Maryse caiu em cima do bolo. Vimos que Bayley enfrentou Candice LeRae e perdeu, e aí o Damage Control chegou para atacar Candice LeRae. Bianca Belair até tentou salvar ela, mas também apoiou junto do grupo de Bayley. Lashley chamou Seth Rollins para sua luta, mas quem apareceu foi Brock Lesnar do nada, que atacou o campeão. A luta rolou de Lashley e Seth Rollins mesmo assim, com os dois machucados, e Seth Rollins no final conseguiu vencer e era o novo United States Champion. No final do show então, tivemos a DX vindo encerrar o show de forma cômica. No dia 14, Karrion Kross sofreu um acidente de carro, mas mesmo assim foi atacado por Drew. Eu queria resultar numa luta dele para o Crown Jewel. Vimos então que agora Max Dupree cansou de ser chamado de Max e revelou seu novo nome, que agora seria LA Knight, e derrotou o Mansur. Depois tivemos um combate do Damage Control contra o time de Raquel Rodrigues, Shotzi e ela, Roxanne Perez, que veio do NXT para fazer uma ponta do SmackDown, mas o time de Bayley venceu mais uma vez. Vimos também que Rey Mysterio, querendo evitar lutar contra o seu filho, foi para o SmackDown e assim venceu uma luta desafiante ao título do Intercontinental Champion de Gunther, que posteriormente não venceu, mas agora fazia parte do SmackDown. Tivemos então o retorno de Bray Wyatt para o SmackDown, e foi lá que ele fez uma promo maravilhosa e super emocionante sobre ele, até que então o Mascarada apareceu no telão, falando algo como siga-me. No dia 17, Lesnar e Bobby Lashley brigaram feio no início do Raw, e com isso, uma luta deles foi anunciada para o Crown Jewel. Vimos também que o DLC derrotou o Alpha Academy, e aí desafiaram o Judgment Day para uma luta no Crown Jewel, que foi oficializada. Vimos mais tarde que, vinda do NXT, Cora Jade apareceu chamando Rhea Ripley para ela enfrentar Roxanne no NXT, e ela aceitou. Mas isso daí é papo para uma retrospectiva de 2022 sobre o NXT. Espero fazer um dia em breve. Vimos em seguida JBL retornando à WWE, e eles nos trouxeram um novo membro para o Raw, que foi simplesmente ninguém mais, ninguém menos que Baron Corbin. O que o público não gostou muito, mas ele pelo menos venceu uma luta contra o Dolph Ziggler naquela noite. No dia 21, vimos que a Bloodline atacou Sheamus brutalmente depois da luta dele contra Solo Sikoa. Mais tarde, Omos e Strowman ficaram cara a cara e se desafiaram para uma luta, e foi marcada para um Crown Jewel. Ainda vimos no fim do show Logan Paul saindo na mão com Jey Uso, provocando a Bloodline. No dia 24 de importante, vimos que Bayley venceu Bianca Belair em uma luta sem título, após o retorno de Nikki Cross, que largou a gimmick de super-herói. E assim, Bayley, por ter vencido Bianca, conseguiu uma nova chance de enfrentar Bianca agora para o Crown Jewel pelo título. Nikki Cross ainda atacou Bayley mesmo assim. No dia 28, os Brawling Brutes venceram Sami Zayn e Solo Sikoa, e com isso ganharam uma nova luta contra os The Usos no dia do Crown Jewel. Em seguida, Roman Reigns e a Bloodline vieram para o ringue. Sami Zayn tentou dizer que estava tentando fazer Jey Uso não se machucar ao enfrentar Logan Paul no show passado, porque Roman que disse isso. Nesse momento então, Jey disse:
E aí ficou esse climão pesado no ringue. Sami Zayn então foi lá e disse que Jay estava sendo menos Usi, o que quebrou geral ali no ringue. Roman disse que se Jay ficasse assim, ele iria tirar o nome honorário Usi de Sami Zayn e passar a chamar ele de Sami Uso. Mais tarde, Ronda Rousey fez um desafio aberto pelo título, e simplesmente quem veio foi Emma, que retornou à WWE, mas não venceu, mas foi o guerreiro. Vimos então Bray Wyatt fazendo outra promo, mas ele foi interrompido por alguém que se intitulava como Uncle Howdy, o que deixou muitas dúvidas em todo mundo. No último dia de outubro, tivemos o retorno de Asuka e Alexa Bliss, que vieram atacar o Damage Control. Em uma luta delas iria rolar naquela noite ainda, valendo o título de duplas. Foi nesse show também que Roman fez uma das melhores promos, que muitos dizem que foi muito boa, mesmo pelo fato de nem estar com o microfone na mão. E ele disse algo como: no fim do show, o time de Asuka e Alexa Bliss conseguiram vencer o Damage Control após Bianca atacar Bayley, e assim viraram as novas campeões de duplas. Bom, nesse mês teríamos dois PLEs, que seriam o Crown Jewel no dia 5, diretamente da Arábia Saudita, e no dia 26, o último PLE do ano, o Survivor Series, que nesse ano passou a ser chamado de War Games. E bom, acabou que a revanche do Damage Control iria rolar no dia do Crown Jewel. No dia então do Crown Jewel, a primeira luta foi Bobby Lashley e Brock Lesnar, que já se atacaram antes de começar a luta. Luta essa que teve muita trocação de golpes, e no final, Lesnar conseguiu vencer, mas foi atacado por Lashley no final. Depois foi a luta entre o Damage Control contra Asuka e Alexa Bliss, que graças à interferência de Nikki Cross, Dakota Kai e Io Sky venceram e eram de novo as novas WWE Women's Tag Team Champions. Depois foi a luta entre Karrion Kross e Drew McIntyre, teve muitas interferências de Scarlett, mas mesmo assim, Drew conseguiu vencer. Depois foi a luta da Judgment Day contra o DLC, que graças à ajudinha de Rhea Ripley, a Judgment Day conseguiu vencer. Depois foi a luta entre Omos e Braun Strowman, que Omos dominou, mas no final, Strowman conseguiu vencer. Seguindo, os The Usos conseguiram vencer Butch e Heath Holland, para se manter com os títulos de duplas. Depois foi a luta de Bianca Belair e Bayley pelo título, que no final, Bianca prendeu Bayley numa escada, fazendo ela não se levantar mais. Com isso, Bianca se manteve com o título. E antes de ir para o main event, Bray Wyatt apareceu para falar sobre sua família e queria ser alguém melhor. Mas de novo, o tal Uncle Howdy apareceu para lhe interromper. No main event, Roman Reigns e Logan Paul fizeram uma baita luta. Em um momento, os deuses atacaram os amigos de Logan Paul. Foi aí então que surgiu Jake Paul para atacar Jimmy e Jey Uso. Mas no final, com a ajudinha de Solo Sikoa, Roman Reigns conseguiu vencer e se manteve como Undisputed WWE Universal Champion. No dia seguinte, a Judgment Day e o DLC ficaram cara a cara. E aí, AJ Styles disse que agora poderia equilibrar as coisas. De repente, então, Mia Yim fez seu retorno à WWE e atacou Rhea Ripley, se aliando então ao DLC. Nos mais tarde, Bianca Belair do Asuka e Alexa Bliss desafiando o Damage Control para uma luta no Survivor Series War Games. E acabou que a luta ia rolar. E acabou nesse segmento aí. Logo depois, Nikki Cross se juntou ao Damage Control e atacou as Babyfaces. Mais tarde, a própria Nikki Cross derrotou Dana Brooke e virava a nova 24/7. E alucinada, ela jogou o título no lixo, acabando de vez com esse título para sempre. No fim do show, Rollins ia fazer um desafio aberto pelo título, mas Lashley apareceu no telão falando que ninguém iria aceitar aquela vaga, pois ele queria o título de volta. Ele então veio pro ringue e atacou brutalmente Rollins. Nesse momento, Austin Theory apareceu e fez o cash-in, e foi oficial, marcando então a primeira vez que o Money in the Bank foi para um título que não era um título mundial. Mas durante a luta, Lashley foi lá e atacou Austin Theory, e no final, Seth Rollins ganhou, mantendo assim o título, e Theory sendo mais um a perder no cash-in. No dia 11, os The Usos colocaram os títulos em jogo contra o New Day, e assim venceram, e viraram a dupla com mais dias como campeões. Vimos nos bastidores o encontro entre LA Knight e Bray Wyatt, onde discutiram, e Bray ficou atacando LA. Tivemos uma Six Pack Challenge, onde Shotzi venceu, e assim iria enfrentar Ronda Rousey no dia do Survivor Series War Games. Também nesse show, tivemos o retorno de Sarah Logan, mas agora sendo chamada de Valhalla, e ela se juntou com os Viking Raiders, que atacaram o Hit Row. No fim do show, a Bloodline veio celebrar as vitórias no Crown Jewel, e aí, os Brawling Brutes e até Drew McIntyre apareceu, e aí começaram a se atacar no final do show. Foi confirmado então que eles iriam se enfrentar no dia do War Games, faltando um membro para o time do Brawling Brutes. No dia 14, depois que Io Sky venceu Dana Brooke, Mia Yim apareceu para anunciar que ele iria entrar no time de Bianca Belair para o War Games. Mais tarde, o time de Bayley recrutou Rhea Ripley, assim ficando faltando uma pessoa para o time de Bianca. Vimos também que AJ Styles desafiou Finn Balor para uma luta no Survivor Series, e foi confirmada. No fim do show, Rollins colocou o título em jogo contra Balor, e
venceu, mas foi atacado por Austin Theory. E como Lashley havia dito mais cedo que queria ir atrás daquele título, uma luta dos três iria rolar no Survivor Series pelo título. No SmackDown do dia 18, vimos novamente Bray Wyatt e LA Knight brigando, com LA Knight dando um tapão na cara de Bray Wyatt, que ficou muito bravo com isso. Também vimos que a Bloodline ficou querendo saber quem seria o quinto membro do time de Sheamus, e até foram questionar Karrion Kross, mas ele negou. Depois vimos que LA Knight foi achado inconsciente no meio dos backstages. No fim do show, onde Butch e Sami Zayn se enfrentavam, rolou uma briga da Bloodline e o time de Sheamus, e lá foi revelado que o quinto membro seria Kevin Owens, que retornava e se juntava com Drew e os Brawling Brutes. Já na semana seguinte, no dia 25, Bianca Belair disse que não veio sozinha, e então tivemos o retorno de Becky Lynch, e assim ela se juntou com elas e virava a quinta membro do grupo para o War Games. Bom, no dia então do Survivor Series, a primeira luta foi a luta War Games feminino, que foi brutal entre as meninas, e no final, o time de Bianca Belair venceu. Depois foi a luta entre AJ Styles e Finn Balor, e apesar da briga que rolou fora do ringue, AJ Styles conseguiu vencer Finn Balor. Depois foi a luta de Ronda Rousey e Shotzi, que não foi uma tarefa difícil para Ronda Rousey, que com uma chave de braço conseguiu vencer, e assim se manteve como SmackDown Women's Champion. Depois foi a luta pelo United States Champion, que Austin Theory conseguiu cometer o crime e venceu, e assim era o novo United States Champion. No main event então, na luta brutal entre a Bloodline contra Drew e Kevin Owens e os Brawling Brutes, o time de Roman conseguiu vencer, e provou para Jey Uso que Sami Zayn era realmente leal à Bloodline, onde ele atacou seu ex-amigo Kevin Owens. Assim, todos ficaram satisfeitos com as ações de Sami Zayn. No dia seguinte, o Raw começou com Becky Lynch atacando todas as meninas do Damage Control sozinha. Mais tarde, a Bloodline veio celebrar a vitória do War Games, e aí Kevin Owens apareceu e disse que a amizade com Sami Zayn havia terminado, e ainda desafiou Jey Uso para uma luta naquela noite. Tivemos uma luta de The Miz e Dexter Lumis, que Lumis venceu, e assim ele ganhou um contato com o Raw definitivo. No fim do show, mesmo com a ajuda de a Bloodline favorecer Jey Uso, Kevin Owens conseguiu vencer. Chegando no último capítulo do vídeo, e nesse último mês a gente não teve nenhum PLE, e também pra falar a verdade não teve quase nada de importante. Então eu vou resumir bastante até o último dia do mês. Já no dia 9, foi anunciado que John Cena iria retornar no dia 30 para o SmackDown. E no fim daquele show, tivemos uma celebração a Kurt Angle, onde ele, junto de Gabe Stevenson, deram um banho de leite no Alpha Academy. No dia 12, Alexa Bliss venceu Bayley, e assim, virou desafiante ao título de Bianca Belair. E na hora de cumprimentar Bianca Belair, um logo de Bray Wyatt piscou no telão. E aí, Alexa meio que se transformou e ia dar um Sister Abigail em Bianca Belair. Mas, segundos depois, ela voltou a consciente. No fim do show, Rollins venceu Bobby Lashley, e era o novo desafiante ao título de Austin Theory. Bobby Lashley bravo ficou atacando o juiz. Adam Pearce foi tentar acalmar Bobby Lashley e atacou ele também, e assim Adam Pearce o demitiu. No dia 16, LA Knight e Bray Wyatt continuaram sua rivalidade, onde LA atacou Bray Wyatt, até que Uncle Howdy apareceu no meio da rampa. Tivemos também uma luta tripla entre os Viking Raiders, Legado del Fantasma e o Hit Row, e Top Dollar fez isso aí. Um momento histórico, recentemente ele no NXT tentou fazer o mesmo, mas evitou. No fim, o Hit Row venceu. No fim do show, a Bloodline apareceu e foi anunciado que Roman Reigns e Sami Zayn iriam enfrentar Kevin Owens e um membro surpresa. Nesse momento, John Cena apareceu do nada no telão e anunciou que ele seria o membro surpresa de Kevin Owens para enfrentar Roman e Sami Zayn no dia 30. No dia 19, vimos que a Bloodline ficou atacando vários lutadores nos bastidores do Raw, colocando a fúria em jogo. Vimos novamente Alexa Bliss estranha e acabou atacando Bianca Belair com um vaso de flor na cabeça. Nesse show, vimos The Miz e Dexter Lumis se enfrentando numa ladder match, e do nada tivemos o retorno ou estreia de Bronson Reed à WWE. Assim ele ajudou The Miz a vencer. No dia 23, Raquel Rodrigues venceu uma Gauntlet match e iria enfrentar Ronda Rousey pelo título no último show do SmackDown. Também tivemos uma luta de Braun Strowman e Ricochet contra a Imperial, onde em um momento Ricochet estava morto, mas Braun Strowman fez Samantha Irvin fazer isso. De repente ele ganhou superpoderes então, e eles conseguiram vencer a Imperium. Bom, no dia 26, não tivemos nada no Raw, foi um Raw mostrando os melhores momentos do ano. Então, no dia 30, no SmackDown especial de Ano Novo, LA Knight e Bray Wyatt continuaram se confrontando, até que do nada, Uncle Howdy veio, mas atacou Bray Wyatt aleatoriamente. Vimos Raquel Rodrigues enfrentando Ronda Rousey. Na luta então, Raquel até tentou, mas não conseguiu vencer. Eis que então, tivemos o retorno de ninguém mais, ninguém menos que Charlotte Flair, que veio, estreou sua nova theme song e desafiou Ronda Rousey pelo título. E acabou que rolou e Charlotte venceu, assim, virando a nova
nova SmackDown Women's Champion, ganhando seu título mundial pela 14ª vez, sendo a maior de todas. Vimos também que Dominic invadiu a casa de Rey Mysterio no meio do Natal e acabou sendo preso. E bom, no fim do show então, tivemos a luta de Kevin Owens e John Cena contra Roman Reigns e Sami Zayn, que no final, já sabemos, John Cena e Kevin Owens venceram para a alegria do público e assim, para encerrar o ano de 2022. Bom galera, antes de dar tchau, vamos ver como ficaram os campeões. O Undisputed WWE Universal Champion era o Roman Reigns, Intercontinental Champion era o Gunther, United States Champion era o Austin Theory, a Raw Women's Champion era a Bianca Belair, a SmackDown Women's Champion virou Charlotte Flair, Undisputed WWE Tag Team Champions eram os The Usos, e a Women's Tag Team Champions eram o Damage Control, Io Sky e Dakota Kai. E bom cara, depois de 1 hora de vídeo, tamo aqui, e se você gostou cara, deixa o seu like, se inscreva no canal, se você puder, vire membro do canal, me ajude com isso, dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo, então conto com o apoio de vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos, é nóis!